Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Olá, bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre a belíssima cascavel, Crotalus duriçus. Eu vou pedir desculpa pela minha voz, eu tô super resfriada, tá uma beleza, que fanha, parecendo uma patinha falando. Mas, né, todo mundo pegou, a mãe pegou também, crianças na escola, é isso aí. Então vamos continuar com máscara na escola, gente, pelo amor de Deus. Mas, só abertura assim, tá? Me desculpem. E eu tive o prazer, gente, de conversar com o Dr. Cláudio Machado do Papo de Cobra. Ele nos conta tudo e mais um pouco nesse episódio sobre as cascavéis. O Papo de Cobra é um canal maravilhoso, muito didático no YouTube. Entra lá, procura Papo de Cobra. Também tá no Instagram, tá no Twitter. Eu acho que é mais ativo até no Twitter. E tem um site maravilhoso também que eu recomendo fortemente que vocês vão lá e entrem em papodecobra.com.br. A gente vai pôr o link aqui no post. E eu queria agradecer também ao Matheus Reis, que foi quem me pôs em contato com o Cláudio. Matheus, muitíssimo obrigado. Matheus, nosso apoiador aí, parceiro, sempre presente, sempre participativo no podcast. Mas antes de apresentar o Cláudio, eu vou ler os e-mails. Vamos lá, que a gente recebeu bastante e-mail dessa vez e eu fico muito, muito feliz com isso. E o primeiro, inclusive, é do Matheus Reis. A gente acabou o episódio e já mandou e-mail pra gente rapidão, assim, tipo, já sacou o bicho na hora. E ele escreveu: Olá, Miriam, como você está? Finalmente saindo um pouco dos mamíferos e voltando para o grupo dos animais mais incríveis que existem, que são as serpentes. Tem um viés aí, né? O bicho da semana é uma cascavel, Crotalus duriçus. Serpente peçonhenta encontrada em boa parte do território brasileiro. O barulho do seu chocalho é a característica mais marcante da espécie, funcionando como um alerta para qualquer desavisado que ousar chegar muito perto. Um grande desabraço e vida longa ao desabraçando. Matheus, muitíssimo obrigada, valeu demais, acertou, claro, né? Você não jamais erraria esse bicho. E vamos pro próximo e-mail, que é do Pedro Peron. Boa tarde, Mirinha, tudo bem com você? Lá vamos nós na tentativa de acertar o bicho mais uma vez. Queria dizer que, por mais que a turma do grupo ache fácil, pra mim nunca é. Até às vezes que acertei, tive dúvidas. Um monte de risadas. Mas meu palpite é que seja uma cigarra. Errou feio, errou rude. Ixi, não, Dani. Espero acertar, porque já estou imaginando como será o episódio. Acho muito bom quando tem bichos mais populares. Um super beijo pra você e parabéns pelas entrevistas, Dani. Agora o e-mail do Lailson Dantas, que na verdade é o e-mail do bicho underground, né? Que é o Lailson, a Caroline e a Caroline Figueiredo, que mandam juntos e ficam lá discutindo entre eles qual é o bicho. Vamos ver se eles acertaram, né? Olá, Mirinha. Espero que estejam todos bem. Excelente episódio sobre o gato palheiro, que está por um fio. Além de muito importante o trabalho da Flávia e do Fábio, mostrando a pecuária tradicional como uma aliada na conservação do bicho. Quanto ao próximo bicho, escrevam em nome do bicho underground, Caroline Castro e Caroline Figueiredo, e concluímos ser uma cascavel. Confesso que apesar de parecer fácil, é isso aí, ó, parece às vezes que é fácil, gente, mas confunde. Não é um som comum pra mim, pois não temos esse bicho aqui na região, e a única vez que vi uma cascavel na natureza foi na água. Sério? Topamos o bicho atravessando o rio Tocantins durante uma vistoria numa região de Cerrado. Fiz até um vídeo do momento. Assim, primeiramente chutei ser uma cigarra. Olha só, tá vendo? Ó, se fosse separadas, né, não tivesse o grupo aí, tava mandando errado. Mas depois de discutirmos se seria um inseto ou não, o digníssimo da nossa querida Carol, o Daniel Teixeira, ao ouvir o som rapidamente, respondeu que se tratava de uma cobra. E matamos a charada. Bom, espero que não tenhamos errado rude dessa vez. Um grande abraço a todos. Vocês não erraram, acertaram. Foi o Daniel que acertou, tá? O ponto é pra ele. Obrigadão, gente. E eu acho muito legal vocês ficarem discutindo sobre o bicho, na verdade. Então eu não me importo com o grupo. Acho ótimo. E também o e-mail do nosso queríssimo Thiago Almeida. Oi, Miriam. Tudo bom por aí? Mirinha, quase esqueço de mandar e-mail. Putz, quase que não saem. Eu ia gravar semana passada e acabei deixando pra gravar mais pro final, pra conseguir pegar mais e-mails. Elogiar episódio do bicho já é chover no molhado. Eu sempre adoro. Pode jogar biscoito. Ficou muito bom esse bate-bola entre o episódio do Desabraçando e do bicho. Espero que tenham mais dessa troca de assuntos que se complementam. Ficou maravilhoso. Muito bom também quando tem convidados duplos. A sensibilidade do Fábio para observar a situação como um todo e pensar em modo que conserve o gato e traga
traga renda para as pessoas é sensacional. Agora a resposta. Bem, pra mim o bicho é uma cigarra. Não, Errou. Thiago! Meu Deus! Mas dá pra confundir mesmo, viu? Eu sei que algumas cigarras dá pra identificar pelo som. Eu fiz uma busca na internet, mas não consegui chegar a uma conclusão. Então, pra não errar muito feio, eu vou ficar só com o popular mesmo. Cheiro. Thiago, obrigada por você ter mandado. Eu ainda tô aqui na torcida porque você acerte o próximo, tá bom? Acho que todo mundo que mandou e-mail é apoiador. Gente, obrigada mesmo. E se você também quer apoiar e participar do grupo e receber uma diquinha ou outra de quem é o bicho, lembra que no final do episódio eu vou dar todo o caminho pra vocês virarem apoiadores do nosso projeto, tá bom? E eu queria agradecer aqui também, gente, o Leonardo Marujo. Eu fiz um chamado por artes, né, no último episódio, pra gente tentar fazer mais produtos pra nossa lojinha. E o Léo mandou o trabalho dele, eu já conheci, ele já tinha me mandado outra vez umas ilustrações, agora ele tá fazendo em formato vetorial, uns desenhos super bonitos. Obrigada, Léo, gostei demais, vamos conversando. E eu queria indicar, então, o perfil dele do Instagram, que é @leo_marujo. Entra lá, o trabalho dele tá super bonito, muito talentoso, brigadão mesmo. E agora vamos apresentar nosso entrevistado maravilhoso, que é o doutor Cláudio Machado. Ele que é biólogo pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Informação e Comunicação em Saúde pelo Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Ele também é doutor em Ciências na área de Medicina Tropical pelo Instituto Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz, né, também a Fiocruz, e tem experiência na área de Zoologia, com ênfase em Herpetologia e Saúde Pública e em Divulgação Científica, tendo criado o canal Papo de Cobra no YouTube. Eu falei lá em cima, por favor, vão lá conhecer, porque é maravilhoso. Ele atuou como biólogo e coordenador de biotério de serpentes por 20 anos e como coordenador do projeto Férias Científicas, um projeto de divulgação científica para crianças. Ele é revisor de periódicos na área de saúde, com mais de 25 artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. Ele orienta diversos alunos de graduação e pós-graduação nas áreas de biologia, medicina veterinária, enfermagem e medicina. E ministra cursos sobre manejo de serpentes, epidemiologia e prevenção de acidentes com animais peçonhentos, com ênfase em serpentes. Atualmente ele é biólogo concursado pelo Instituto Vital Brasil, trabalhando no Centro de Estudo e Aperfeiçoamento, e é vice-coordenador do Comitê de Ética no Uso Animal dessa mesma instituição. Então, eu vou relembrar vocês, tem o canal, tem perfil nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Eu queria falar do site um pouquinho, porque eu entrei lá e eu achei maravilhoso, porque tem aba com os polos de atendimento, falando as áreas que você pode ter atendimento para acidentes com serpentes. Então tá lá tudo descrito por estado, pela cidade, com o endereço dos locais, telefone. Tem um curso que chama Tem Cobra na Trilha, que é um curso online super completo, que é para trilheiro, montanhista e profissionais que trabalham na natureza, né? Inclusive nós biólogos. Então, tem bastante material e ele é muito didático, vocês vão ver pela nossa conversa. Então, eu vou assistir para vocês conhecerem todo esse material produzido pro Cláudio, e ele faz tudo sozinho, gente. Então, vamos valorizar esse trabalho dele, essa dedicação que ele tem com a divulgação científica e treinamento de pessoas e educação. Então, bora pra conversa agora pra gente saber tudo e mais um pouco sobre as cascavéis. E hoje eu tenho o prazer enorme e alegria de receber aqui comigo para falar um pouquinho sobre as cascavéis, o Cláudio Machado do Papo de Cobra. Cláudio, seja muitíssimo bem-vindo. Obrigada por conseguir um tempinho para conversar conosco. O Cláudio, que é cheio de experiência, um comunicador maravilhoso. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o canal dele, o Papo de Cobra, no final, porque é sensacional, muito didático e com muito conteúdo, tá, gente? Oi, Miriam. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui batendo esse papo de cobra com você. Cláudio, a gente sempre abre o episódio com a pergunta do que bicho é esse, né? Quem é a cascavel? Eu acho que a maioria dos brasileiros e as pessoas que nos escutam conhecem, mas vamos trazer quais são as principais características desse bicho e quais espécies, ou uma espécie, porque eu vi recentemente, quando eu fui pesquisar pro episódio, que no mundo existem 2 gêneros de cascavel, né? Então traz aí pra gente quem é esse bicho? Acho que de todas as cobras, a mais fácil de reconhecer é a cascavel, porque é a única que tem chocalho. Então, você viu uma cobra que tem chocalho, ela é uma cascavel, não tem como você errar isso. E como você falou, é verdade, a gente tem no mundo 2 gêneros de cascavel, né? O gênero que a gente mais conhece, que é o gênero Crotalus, e tem um outro gênero que é o gênero Cistrurus. Esse está mais na América do Norte. Crotalus também está na América do Norte, mas Cistrurus divide com a região
com crótalos. No Brasil, a gente só tem uma espécie, que é a Crotalus duriçus. E aí, para vários autores, você tem várias subespécies, para quem quer entrar nisso. Eu não sou um sistemata, um taxonomista, né? Eu trabalho mais com a prevenção de acidente ofídico, né? Então, para mim, essa coisa da especialização em termos de subespécie, para mim não faz muita diferença, porque o acidente é praticamente igual em todas as subespécies. A gente vai poder depois até discutir sobre a eficiência do soro em cada veneno desses, mas aí é só um detalhe. Mas, então é isso. O bicho tem chocalho, é uma cascavel. Agora, tem que tomar cuidado com uma coisa, Miriam, porque as pessoas veem assim, eu vi uma cobra que bateu a cauda, então é uma cascavel. Nem sempre, porque, por exemplo, o jararaca também tem o hábito de bater a cauda, como a cascavel tem. Só que como ela não tem estrutura nenhuma, como ela não tem nenhum chocalho ali, ela não faz barulho. Mas, às vezes, ela pode bater a cauda num tronco, numa folha, e aí faz o barulho. Não da cauda em si, mas do fato de ela estar batendo no tronco. Aí a pessoa vê uma cobra batendo no tronco e fazendo barulho, fala, isso é uma cascavel. Entendi. Entende a diferença? Então, quer dizer, tem que ver o chocalho. O chocalho é fundamental para a gente determinar que é uma cascavel, e não apenas porque bateu a cauda e fez barulho. E, gente, é um barulho, o chocalho é um barulho que a gente percebe bem, inclusive foi o som que a gente tocou no último episódio, tocamos aqui agora na abertura do programa também. Então vocês viram como é o som, pra quem nunca ouviu pessoalmente, né? E como é que funciona o chocalho, Cláudio? Essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Por que faz barulho? Será que é que nem chocalho de criança, que tem umas pedrinhas dentro e aí faz barulho? Não é. A gente já fez alguns vídeos mostrando isso, cortando o chocalho no meio, para ver. O chocalho, na verdade, é um conjunto de segmentos de algumas peças, né? É formada por queratina, né? Que é o mesmo material da nossa unha, do nosso cabelo, né? E são várias peças que montam o chocalho, né? Que na verdade as pessoas chamam de guizo, chocalho. Só que essas peças, quando elas são formadas através de trocas de pele do animal. Quando a cascavel nasce, ela não tem chocalho, ela tem um botãozinho que a gente chama de botão terminal. E aí, quando ela nasce, logo nos primeiros dias, ela faz a primeira muda, a primeira troca de pele. E a pele sai como um todo, né? Parece uma meia do avesso, uma luva do avesso, como se tirasse uma meia, né? Ela é o corpo inteiro da cobra, e a parte final, que é aquele botãozinho terminal, ele fica preso. Então, cria o primeiro anelzinho do chocalho. E sucessivamente isso vai acontecendo. Cada troca de pele, esse chocalho vai crescendo. Só que entre essas peças, elas não são presas muito firmemente. Tem um espaçozinho. E é isso que faz o barulho. Na verdade, são as placas de queratina que estão batendo uma na outra. Como a vibração é muito rápida, aquilo ali faz um barulho bem alto. Que legal, gente. E aí agora você me lembrou de uma questão clássica dentro do que a gente escuta do folclore, de questões sobre cascavel, que você já explicou que o anel do chocalho é da troca da pele. Ela troca uma por ano? É realmente o anel significa os anos da cobra? Tipo assim, tanto de anel que ela tem, quanto ela tem de idade? Então, isso é uma crendice muito grande, né? Muita gente fala isso, a cobra tinha 3, 5 anéis, então tem 5 anos. Né? Não é verdade, porque é exatamente o que você estava falando. Como cada anel é uma troca de pele, a cobra faz de 3 a 4 trocas de pele por ano. Claro que quando ela é filhote, para ela crescer, por que ela troca de pele, né? Vamos responder um pouco antes disso. Por que ela troca de pele? Ela troca de pele para poder crescer. A cobra está presa ali numa camada, numa armadura de queratina, e para poder crescer ela tem que trocar de pele. Então o filhote troca mais de pele do que o adulto. Vai chegar uma hora, quando o adulto está bem, já está mais idoso, ele vai trocar de pele 1, 2 vezes por ano. Às vezes até passa de um ano para trocar. E aí o chocalho começa a crescer mais lentamente. Então, não tem nenhuma relação entre o tamanho do chocalho e a idade da cobra. Até porque alguém poderia pensar assim, mas eu não posso relacionar em relação ao ano, né? Quantos anos ela tem. Mas, teoricamente, uma cobra com 15 anéis no chocalho é mais velha que uma que tenha 5. Também não. Porque quando o chocalho começa a ficar muito grande, ele quebra. Eu acabei de fazer uma cara. Não, eu achei que dava. Não, lembra que eu comparei o chocalho com a nossa unha? É exatamente isso. Você deixa a tua unha crescer, ela vai crescendo. Vai chegar uma hora que ela está tão grande que ela vai quebrar, né? Meio Zé do Caixão aí. Vai quebrar e vai começar tudo de novo. O chocalho é a mesma coisa. Ele vai crescendo, chega uma hora que a cobra andando passa perto de uma pedra, um tronco, gruda ali o chocalho e arrebenta.
e aí começa todo o processo de novo. Então, o chocalho grande não quer dizer que a cobra seja mais velha que uma outra que tem um chocalho menor. Perfeito, ótimo, gente. Olha, sabemos tudo agora sobre o chocalho. Tudo não, porque eu ainda vou te perguntar do comportamento, como ela usa esse chocalho. Mas antes eu queria saber o tamanho das cobras cascavéis. Cascavel não é uma cobra tão grande. Tá. De um modo geral, ela está na faixa aí de 1 metro, 1,5 metro, as maiores. Né? O problema da cascavel não é o tamanho em si, ela é muito corpulenta. Isso é uma tática reprodutiva que esses animais têm. Por exemplo, se a gente comparar com jararaca, as bótrops, de uma forma geral, né? Bótrops são cobras, o gênero bótrops é da jararaca, do jararacuçu, da urutu. Então, a gente tem, por exemplo, jararacuçu chega até 1,80 m. E aí o que acontece, já adiantando o que você vai me perguntar na frente, por que isso? Porque os filhotes de jararaca são muitos, um jararacuçu tem 50 filhotes, né? E são pequenininhos. A cascavel não, a reprodução da cascavel é ao contrário, ela escolheu uma outra técnica reprodutora. Ela tem poucos filhotes, mas os filhotes são bem corpulentos. Então, na hora que você tem uma predação na natureza, as cascavéis resistem mais. Então, são duas técnicas. Eu tenho muito filhote, e uma boa parte aí ser predado pelas aves, por outros animais, por outras cobras, e sobrar um pouco, ou, no caso da cascavel, eu tenho poucos filhotes, mas esses filhotes são duros na queda. Eles são grandinhos, são difíceis de encarar na hora H e na hora da alimentação. Tem um investimento, então, né? E é isso, quando você vê as fotos da cascavel, ela é uma serpente meio corpulenta mesmo, e você vê nas fotos, ela tem uma cabeça, ela é grande, assim, parece que tem, como é que chama essa parte em cima do olho, meio sobrancelha, meio altinha, assim, sabe? É uma escama que a gente chama de supraocular. Isso, ela tem essa carinha toda meio fortinha, assim, meio igual você falou, corpulenta. E aí, aproveitando o link, quando a gente fala de cobra peçonhenta, que é o caso da cascavel, tem sempre essa questão também, a cabeça triangular é uma das características. Vamos lá, vamos explicar isso também para as pessoas e para mim. Como é que isso funciona? É outra crendice, né? A história de cabeça triangular é característica de cobra venenosa, e não é, né? A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, as jiboias. Jiboias têm cabeça fortemente triangular e não são cobras peçonhentas, né? As corais verdadeiras têm cabeça redonda e são peçonhentas. Ou seja, formato de cabeça não dá para a gente determinar se a cobra é peçonhenta ou não. Perfeito. Até muitas cobras que não têm a cabeça triangular, na hora que elas se sentem ameaçadas, elas forçam a cabeça para forçar um formato triangular. Isso é muito legal. E aí você pega, por exemplo, uma das cobras que as pessoas mais confundem com jararaca, que é a boipeva, que é uma cobra não venenosa. A boipeva, quando ela se sente ameaçada, ela força a cabeça no chão e a cabeça fica totalmente triangular. É muito legal isso. E aí as pessoas acham que é jararaca, né? Então, como isso não é característica, né, o que é que funciona? Que é a presença de fosseta loreal. Perfeito. Né, que é um buraquinho que tem entre o olho e a narina, né? A gente está em áudio, não dá para o pessoal ver, mas depois entra na internet e dá uma procurada fosseta loreal, que é um órgão termossensor, né? Que só as peçonhentas têm. É maior até que a narina, né? Sim. Você consegue ver com uma certa facilidade. Muita gente pergunta assim, mas eu tenho que chegar muito perto da cobra para ver? Não, você precisa ter o hábito de procurar, né? Porque é engraçado, né? Porque eu recebo ligações diárias, né? Eu trabalho com cobra há 30 anos. Então, nesse tempo todo, eu recebo ligação, mandam foto para mim para identificar. E às vezes as pessoas também, como a gente está falando aqui em áudio, né? As pessoas mandam um áudio no WhatsApp descrevendo uma cobra. E aí a descrição sempre assim, a cobra era grande, era pequena, tinha cabeça triangular, tinha mancha, não tinha, isso não me adianta de nada. Né? Eu não consigo determinar que cobra é essa com essa descrição. Se você me fala assim, essa cobra tinha fosseta loreal, eu vi, aí já resolvemos o problema. Pelo menos eu sei que é uma cobra peçonhenta. Mas o colorido da cobra, o formato da cabeça, nada disso ajuda a gente. E lembrando, já que a gente está falando de fosseta loreal, que a gente tem uma exceção para essa regra, né? São as cobras corais. As corais verdadeiras são extremamente venenosas, porém não têm fosseta loreal. É a única exceção que a gente tem aqui para o Brasil. Agora, gente, eu acabo perguntando outras coisas. Inclusive, nós temos também um episódio sobre serpente, tá, gente? No começo já tem uns 2 anos com a Daniela França. Mas relembrando aqui algumas questões, existe uma diferença também na posição das
presas, né? E que isso também é uma das características dessas cobras, a cascavel, a jararaca, elas projetam a presa na hora Sim. de se alimentar e na hora de se defender também. Sim, exatamente. Essas cobras que você falou, né? Os viperídeos, né? A jararaca, a cascavel, e uma que a gente ainda não falou, que a gente esqueceu, que é a surucucu, todas elas têm uma dentição que a gente chama de dentição solenóglifa, porque as presas elas ficam recuadas no céu da boca, e na hora que ela abre a boca, há um movimento de rotação no maxilar, e aí essa presa se apresenta. Diferente da coral, que tem uma presa pequenininha e que ela é fixa, ela não faz esse movimento. E é tão pequenininho que é difícil, às vezes, de causar acidente. A coral tem uma outra dentição que a gente chama de dentição proteróglifa. Perfeito. A gente tem vídeo mostrando isso lá no canal, os tipos de dentição, é bem legal. Eu queria fazer um comentário aqui, porque é uma coisa que eu vejo direto e eu morro de aflição. Não me saiam querendo pegar a serpente na mão pra ver o que que é. Eu recebo um monte de vídeo de gente, olha aqui, o cara é super habilidoso, ele pegou com a mão. Gente, além de você correr o risco de machucar o bicho, você tem risco de um acidente muito feio, sabe? Então tira foto, se der, com cuidado, com distanciamento, identifica por curiosidade, saber que bicho é e deixa o bicho embora, sabe? Se for um caso, realmente, se você tiver uma cascavel no seu quintal, tenta levar um pouquinho mais pra longe, pra alguma área, mas cuidado pra manusear esses animais. Só para você ter uma ideia, já que você tocou nesse assunto, é importante essa lembrança. Como eu te falei, eu tenho muita experiência, eu trabalhei dentro de um serpentário com mais de 700 cobras por 20 anos da minha vida. E eu mesmo não pego nenhuma cobra venenosa na mão. Primeiro porque não tem Perfeito. necessidade. Também acho. A única coisa que o público leigo, né, o pessoal que está assistindo, não tem a menor necessidade de pegar de forma nenhuma. Quem trabalha com animal, né, no meu caso, no trabalho, eu só tenho uma ação, uma situação em que eu possa ter a necessidade de pegar a cobra na mão, é fazer extração de veneno. Né? E mesmo assim, na extração de veneno, esse animal é sedado. Olha só. A gente não cria uma briga agarrando ele pelo pescoço para fazer extração de veneno, até porque ninguém gosta de ser agarrado pelo pescoço, e a reação é realmente se defender. A esse tipo de acidente, quando as pessoas tentam capturar o animal, ou normalmente para se mostrar, né, fazer um vídeo para dizer, olha, eu sou muito corajoso e consigo pegar o vídeo, a gente chama esse tipo de acidente ilegítimo. Entendi. Porque realmente não foi um acidente, você causou o acidente. E na maioria dos casos o acidente é exatamente isso, né, o que a palavra quer dizer, acidente. Você não gostaria que acontecesse, a cobra também não gostaria que acontecesse. Quando você provoca um acidente, a gente chama isso de acidente ilegítimo. Perfeito, perfeito. E aí, gente, ficou o recado, tá? Agora não sou eu falando, é um especialista. Então, por favor, não me peguem essas serpentes na mão. Cláudio, voltando aqui para as cascavéis, elas têm grande variação de coloração ou são sempre mais escuras? Não, ela tem uma variação grande, sim, de coloração. Claro que há aquele padrão daquelas manchas tipo diamante, né? Até nos Estados Unidos, muitas espécies são conhecidas como cascavel diamante, porque são triângulos, mas tem uma variação de cor, sim, por região, né? E às vezes até por sexo. Olha só. Mas como eu falei, é uma das mais fáceis de você reconhecer por causa do chocalho. Então Perfeito. isso é fundamental. E tem diferença de morfismo por sexo de tamanho, alguma característica assim? Tem. Normalmente as fêmeas são maiores que os machos. Perfeito. Até porque precisam ter os filhotes dentro dela, né? E filhotinhos grandes, né? Robustos. Os viperídeos, quase todos, eles são vivíparos, tá? Jararaca é vivíparo, cascavel é vivípara, então eles têm os filhotes já prontos e já nascem com veneno, então um acidente no primeiro segundo de vida pode acontecer, né? Elas têm que ter alimento porque as fêmeas saem e não tem um cuidado parental. E a única exceção dos viperídeos que não é vivíparo, que é ovíparo, é a surucucu. O surucucu bota ovos, é a única exceção desse grupo aqui que a gente está falando. Agora, é interessante, deixa eu fazer um parênteses aqui, já que eu falei de surucucu. Você sabe qual é a espécie? A gente também só tem uma espécie de surucucu no Brasil, como cascavel. Sabe qual é o nome da espécie da surucucu? Não, qual que é? É Lachesis muta. Sabe de onde vem o muta? É porque lá no passado, né, as pessoas achavam que talvez fosse um tipo de cascavel, porque ela tem um espinho no final da cauda. Perfeito. Só que aquele espinho não faz barulho, porque não é um chocalho, é um espinho.
Então eles tinham colocado no início como Crotalus, que é o gênero da cascavel, mas uma Crotalus que não faz barulho, uma Crotalus muda. Então era Crotalus muta, Olha que que depois legal. passou a ser Lachesis muta. Perfeito, olha, muito interessantíssimo. E então, então a gente já falou essa questão das características do bicho e onde ela mora, a distribuição, tanto geográfica quanto de hábitat das cascavéis. Da cascavel nossa, por exemplo, né, que é uma só. Ela vai do norte ao sul do Brasil. Atualmente, pelos registros que a gente tem de literatura, tem 2 estados que ainda não foram encontradas de forma nativa cascavel, que é o estado do Acre e o Espírito Santo. Sério? Olha só. Todos os outros estados você tem registro de cascavel, mas o Acre e o como? Espírito Santo não. E aí, óbvio que vai alguém falar, não, mas eu vi, principalmente no Espírito Santo, né? Eu vi uma cascavel, não sei o quê. Pode acontecer de alguém, obviamente, pegar uma cascavel em Minas e levar para o Espírito Santo e você encontrar uma cascavel lá. Mas não existem populações clássicas no Espírito Santo, pelo menos até agora, porque, como eu falei, eu trabalho com a prevenção de acidente ofídico. Então, volta e meia, aparece para mim o registro de um acidente por cascavel no Espírito Santo. E aí eu sempre pergunto para os especialistas, tem o Renato Bernius, que é um grande herpetólogo lá, capixaba, ele não é capixaba, mas ele está no Espírito Santo, e eu pergunto para ele, e aí, Renato, já teve algum registro aí de cascavel? Ele falou, não, Cláudio, ainda não tem. Provavelmente acidente, ou ele aconteceu fora do Espírito Santo e foi tratado no Espírito Santo, ou foi algum erro na hora da identificação do acidente. Não era uma cascavel, era uma jararaca, e na hora de fazer o diagnóstico, o médico cometeu algum tipo de engano. Que loucura. Agora eu tô tentando entender por quê. Mas elas estão se espalhando. Então, mas isso é em termos de estado, né? Aí você perguntou também em termos de ambiente. Isso é muito engraçado, né? Porque se você pegar um livro, você vai ver que a cascavel ela vive em área aberta, né? Em área de cerrado, em área de pasto e área quente e seca. Ela não viveria numa área de mata nem numa área muito úmida. Isso está nos livros. Acontece que, se você for hoje, por exemplo, no Parque Nacional de Itatiaia, você vai encontrar lá cascavel. Ué, mas como é que você tem cascavel num parque, no meio da floresta de Mata Atlântica? Porque eu costumo dizer que a cascavel não lê o livro. Então, o que está acontecendo, na verdade, sem essa brincadeira? O homem está abrindo espaço para ela. Tá, perfeito. Eu comecei a trabalhar com cascavel, Miriam, em 2009, no meu mestrado. O meu mestrado foi sobre acidentes por cascavel, que a gente chama de acidentes crotálicos, tá? Por causa do gênero Crotalus. Naquela época, tinha muito pouco cascavel no estado do Rio de Janeiro, foi onde eu trabalhei. E cada ano que passa, a área de ocorrência de cascavel vai aumentando. Por quê? Porque antigamente a Mata Atlântica era uma boa barreira. Se você for ver mapa de distribuição de cascavel há 30 anos atrás, ela não tem no litoral, né? Se você pegar o litoral quase todo, da Bahia até o Rio Grande do Sul, não tinha cascavel. Por quê? Porque quem estava no litoral era a Mata Atlântica. E hoje em dia não tem mais Mata Atlântica, né? A gente tem alguns fragmentos de mata. E a cascavel está se aproveitando disso e está entrando. Entendi. E está acontecendo um processo ao inverso. Porque quem é que reinava na Mata Atlântica? Era a surucucu, porque a surucucu é um bicho de mata primária. Então, ela adorava aquilo ali, a gente tinha muita surucucu. Com esse desmatamento, está tendo uma substituição. A surucucu está entrando em extinção em várias áreas. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o último registro que a gente tem de surucucu, se eu não estou enganado, é de 2004. Olha só. De 2004 para cá, no estado do Rio de Janeiro, nunca se encontrou, oficialmente, óbvio, nenhuma surucucu. Se você me perguntar, você acha que tem? Tem, eu acho que tem. Mas está num fragmento tão pequeno e tão fechado que provavelmente a gente ainda não tem esse registro oficial. E a população está acabando. E cascavel, ao contrário, está aumentando até que está entrando nos parques. Isso que é loucura, que eu fiquei pensando agora. A nossa modificação de hábitat está permitindo um aumento da distribuição delas, então. E eu até fiquei na dúvida, porque eu ia te perguntar, provavelmente não tem no Espírito Santo, por ser um estado de Mata Atlântica, um estado que já foi mais florestado, né, mas que é parte do bioma da Mata Atlântica. Só que eu lembrei que aqui onde eu moro, que é em Atibaia, que também é Mata Atlântica, eu moro do lado de um parque estadual, a gente encontra bastante cascavel. E aí agora você explicou, porque a gente já mexeu pra caramba aqui, e aí já tem as características que permitem o aumento da distribuição da espécie. A gente não tem como mais, o homem está modificando tanto o ambiente que algumas coisas que você lê em livros de 5, 6 anos atrás, hoje já não correspondem mais à realidade. Sim. Então é muito complicado isso. Esses dados estão mudando muito rapidamente. Ou seja, esse podcast vai estar gravado, pode ser que daqui a 6 meses, um ano e meio, alguém pegue
pegue isso e fale, ué, mas tem cascavel no Espírito Santo? Porque já Sim. se passou um ano, né? E aí pode ser que hoje, no que a gente sabe, não tem, tá? Mas isso é muito dinâmico. Perfeito. E agora eu fiquei pensando na surucucu, que tá perdendo esse espaço. Surucucu é que a gente chama também de pico de jaca? Isso mesmo. Tá. E que as pessoas chamam de pico de jaca porque a pele lembra a casca de uma jaca, né? Só tem que lembrar uma coisa, eu sei que teu podcast é ouvido no Brasil inteiro, então tem que lembrar que pro pessoal meus amigos lá do norte, da região amazônica, para eles surucucu é outro bicho. Para Tá. eles surucucu é uma jararaca, que é a espécie que a Entendi. gente chama de Bothrops atrox. Eles chamam jararaca de surucucu, né? E eles chamam só pico de jaca de láqueos, a láqueos só de pico de jaca, melhor dizendo. Pra gente é sinônimo, pra eles não é. Então, só pra alguém que tá aí, algum ouvinte teu do norte ouviu isso, não vai entender nada, né? Porque lá a nomenclatura é outra. Perfeito. A questão de nome popular, né, de nome vulgar é essa, que cada lugar tem o seu, então a gente tem sempre que atentar para não estar falando, confundindo aí os bichos. E aí, você me falou dessa questão de ser um bicho dentro da bibliografia da literatura de áreas de cerrado, de áreas de campo, e eu fico pensando, por exemplo, quando eu vejo as fotos aqui, quase sempre eles estão em áreas com pedras aqui no nosso condomínio. Sim. E é impressionante que realmente o poder do chocalho de avisar, porque senão você não vê o bicho, ele fica muito camuflado. Aquele padrão de mancha no meio das pedras, some ali no meio. E você vê, olha como é que esse poder é grande, como é que ele é eficiente, né? A gente tem no Brasil 30 mil acidentes por cobra por ano. É muita coisa, né? A campeã dos acidentes é a jararaca, sem dúvida nenhuma. Cerca de 90% dos acidentes, talvez um pouquinho menos, é com jararaca, né? Com Bothrops, para ser mais exato. A segunda colocada é cascavel, com 7%. Mesmo com o chocalhinho avisando ali, né? Então, mas olha a diferença. Aqui não tem chocalho, causa 90%. É muito, aqui tem, causa 7%. Exatamente, é uma diferença absurda. Então, é absurdo. E se deve ao chocalho, né? Como você falou bem, a camuflagem não ajuda muito, você vê, ela realmente consegue se esconder, mas o chocalho entrega, né? E aí eu costumo dizer que ela é uma cobra bem honesta, né? Porque ela avisa que está ali, né? Então, o acidente muitas vezes acontece por imprudência da gente mesmo. Ela tem o chocalho para avisar, mas a coloração dela favorece, por exemplo, provavelmente na hora dela caçar, né? E eu queria saber um pouquinho de como que ela faz esse forrageamento, essa busca por alimento e o que ela come. Aquela barulheira toda que ela faz quando ela quer se defender da gente, ela não faz quando ela quer atacar uma presa. Aí o chocalho não se move, exatamente para não chamar atenção. E ela caça, né, como a gente chama de um processo chamado senta e espera, que ela fica parada e espera uma presa passar na frente dela, né? Isso pode demorar horas, dias, semanas. Caramba! E aí, com isso, ela tem que ter uma reserva de energia muito grande. Por sorte, né, como as cobras são animais ectotérmicos, né, esse nome significa o quê? Que eles não controlam a temperatura, né, o ambiente é que controla a temperatura deles, né, ela tem a temperatura que o ambiente tiver, então se ela está com muito frio, ela vai ao sol para se aquecer, se ela está com muito quente, ela vai para um abrigo, para uma sombra, ela procura o ambiente normal dela. O fato dela ser ectotérmica faz com que ela precise ter uma reserva de energia, porque ela não produz energia. Ela depende da energia do ambiente, energia solar, para ocupar. Então, quanto menos ela gastar energia, melhor para ela. Então, ela ficar paradinha, esperando lá a presazinha passar, é mais jogo do que perder tempo. E eu sempre falo para o pessoal que faz muita caminhada, que faz muita trilha e que encontra a cobra andando, veja bem, a cobra ela só sai andando por 3 motivos. Ou porque ela está procurando comida, em alguns casos, né, quando ela não faz o senta e espera, quando ela faz, algumas espécies fazem busca ativa, elas caçam diretamente o alimento, ela está saindo em busca de alimento. Então ela está se deslocando. Ela tem que gastar energia para conseguir comida. Ou ela está procurando um abrigo, ou ela está procurando, em alguns casos, um parceiro para se acasalar. Então, se você encontrou uma cobra se deslocando, primeira coisa, pense, por que ela está se deslocando? Algum motivo tem, porque o normal é ela não se deslocar, ela fica parada. Então, é uma das 3 coisas, ou está atrás de comida, ou atrás de abrigo, ou atrás de um parceiro. E aí, se a sua casa tem vários lugares onde ela possa se esconder e tem um descarte de lixo ruim, ou seja, se você atrai camundongo, você atrai ratos com aquele lixo, você está dando para ela um local em que tem abrigo e que tem comida, né? Então, por que ela vai sair da sua casa? Não vai, ela vai ficar lá. Né, só vai sair na condição, na época reprodutiva, ela procurar um parceiro.
Então, a tendência dela é ficar. Então, quem causa o acidente próximo das casas somos nós, que demos um hotel e um restaurante para ela ficar pertinho de casa. Perfeito. Eu, às vezes, até tenho uns sapinhos que ficam aqui na porta de casa, eu fico, gente, qualquer dia a gente vai achar uma cobra atrás desses sapinhos aqui em casa. Com certeza, mas aí provavelmente é uma cobra não venenosa ou filhote de jararaca, porque o filhote de jararaca come anfíbio, não come roedor. Tá? Perfeito. Então, das duas, uma, mas pode acontecer. Mas isso é a natureza, Sim, né? sim, Não também tem acho. jeito. O grande problema é o acúmulo de lixo, né? Porque rato na sua casa não é a natureza, é você que não sabe tratar o seu lixo a ponto de ter rato na tua casa. Cláudio, mas e o que a cascavel come? Falamos, não respondemos isso, né? Eu tô pensando, será que ele já falou? Não falamos. Ela come mamíferos, pequenos mamíferos, aves é o principal dela. Perfeito. Por quê? Porque ela tem que ter um alimento com muita energia. Alguns filhotes podem comer até invertebrados, podem comer até anfíbiozinhos ou lagartos, mas não dão tanta energia como daria um animal de sangue quente, né, o que a gente chama de sangue quente, os endotérmicos, uma ave ou um mamífero. E ela você falou dessa questão dos 3 principais motivos dela se locomover. Ela, quando tá muito frio e sai um solzinho, ela não vai também pegar um calorzinho, não? Vai. Aí sim, aquilo que eu falei. No início da manhã, ela pode pegar aquele solzinho, mas quando começa a ficar muito quente, aí já não é uma temperatura muito agradável para ela. Final da tarde também, aqueles últimos raiozinhos do sol, ela também pode se aquecer ali, mas ela procura evitar esse deslocamento, é ficar próximo de um abrigo que ela tem. Então, quanto menos exposta ela ficar, melhor para ela. Ela tem muito o cuidado de não ser predada pelo homem, que é o grande predador, mas também por aves, né? Várias aves se alimentam, falconiformes se alimentam de cobras, tem que sempre tomar cuidado. O ambiente para cobra não é um ambiente muito agradável para sair passeando assim. É verdade. E você falou, um dos motivos dela se locomover é para reprodução. Como é que funciona essa relação social entre as cascavéis e os encontros reprodutivos? Então, cascavel tem um negócio muito legal que eu acho muito bonito, porque os machos em muitas populações disputam a fêmea. É mesmo? Tem um que a gente chama de um combate nupcial. Olha só. Então, 2 machos acabam se levantando, na verdade eles levantam a parte inicial do corpo, e um fica meio que tentando empurrar o outro. E aí o que perde a briga, digamos assim, é aquele que vai se retirar e o vencedor fica com a fêmea, tem o prêmio de ficar com a fêmea. Você vê que é uma coisa honesta, né? É muito melhor do que na espécie humana. É uma coisa mais honesta. Ninguém mata ninguém, não tem, sabe? É aquela coisa de mostra quem é o mais capaz ali e o derrotado se dá por derrotado e vai embora e vai procurar outra fêmea, né? Vai tentar uma outra disputa com outro macho. É muito legal isso. Eu quero procurar um vídeo com isso. Tem vários. Não é só com cascavel, não. Outras também. Algumas cobras cipós fazem isso também. Algumas cobras fazem isso. Os machos têm essa disputa pela fêmea. Muito legal. Tá, e aí reproduz vivíparo, né? As cobrinhas já nascem inteirinhas. E agora eu fiquei pensando na questão do chocalho, pra gente falar um pouco mais. Em comportamento de cascavel, o chocalho ele é realmente só para defesa ou ele tem alguma questão de comunicação entre os bichos? Não, ele é só para defesa. Tá. E como é que ele faz a defesa? No caso do chocalho, a defesa é um alerta, né? A gente já falou, para ela afastar os predadores. Agora, interessante é que a cascavel é surda, né? As cobras são surdas. Então, ela não sabe que está fazendo barulho. A verdade é essa. O ato é bater a cauda como uma forma de intimidar. Mas a cascavel faz o barulho e ela mesma não sabe que está fazendo barulho. É engraçado isso, né? É uma loucura. Como é que eu fico pensando como é que selecionou evolutivamente isso, sabe? Assim, porque ela levanta, né? O chocalhinho para levantar, levanta a cauda. Sim. Muitas vezes ela até esconde a cabeça para se proteger em rodilha, fica com a cabeça bem protegida, você só vê o chocalho. É muito legal isso. Eu lembro que quando eu estudei na faculdade serpentes, eu lembro que tinha uma questão de um raio de ação do bicho, que ele tá ali quietinho, levanta o chocalho, mas aí se passar de uma proximidade X, ele vai dar o bote. Isso é outra coisa que a literatura é uma coisa, na teoria é uma coisa, na prática é outra. O que a gente vê na literatura é que as cobras dão o bote 1/3 do tamanho do corpo, né? Com uma exceção da surucucu, que daria o bote 50% do tamanho do corpo. Por que eles calculam isso? Porque, na verdade, o bote, uma boa parte do corpo, 2/3 do corpo fica no chão e 1/3 só que faz o movimento de bote, de
se adiantar e recuar. A cobra não pula em cima de você, né? Muita gente acha que o bote, a cobra pula. A cobra, na verdade, não sai do lugar. É como se eu fosse dar um passo, né? Eu estico a perna e volto, mas mantendo o meu pé no chão. E aí, na literatura, fala que as cobras dão o bote 1/3 do tamanho do corpo, sempre para frente e sempre num ângulo de 45 graus. Quem trabalha no serpentário sabe que cobra dá bote mais do que isso, menos do que isso, para baixo, para cima, De em cabeça qualquer para ângulo. baixo. A cobra não dá bote para cima, vai nessa, né? De novo, aquela brincadeira que eu faço, elas não leram os livros. Sim, Claro, essa coisa é um padrão. entendi, De claro. modo geral, é 1/3, é 45 graus, mas não levem isso ao pé da letra, né? Porque os bichos mudam de comportamento. A necessidade faz com que você modifique o seu comportamento. Perfeito. Com cobra não é diferente. Existe algum tipo de cuidado parental de cascavel? Ou nasceu o filhotinho, vai cada um pro seu caminho e vida que Não segue? tem. Cascavel não tem cuidado parental, não. E aí, eu queria trazer um pouquinho da questão da importância médica, por isso que eu perguntei do filhotinho com veneno e tal. E até antes de falar especificamente dos acidentes e da questão de veneno, queria que você trouxesse essa questão de um dos motivos de uma serpente não querer se defender e coisa, porque ela vai gastar o veneno dela, né? E esse veneno ela usa Isso. pra comer. E eu não sei qual é o tempo para ela reabastecer, pra atacar, pra se alimentar depois disso. Ela podendo evitar gastar veneno, ela evita, né? Porque o veneno é fundamental para a alimentação. Lembra que a gente falou que ela fica sentada esperando uma presa ali, às vezes semanas. Pois Você é. imagina se na hora que a presa passa, ela não está com veneno. Assim, ela tem uma chance na vida e quando tem a chance, ela não está preparada para isso. Então, ela não vai gastar veneno à toa. Se ela puder resolver o problema dela, que é a gente aborrecendo ela, sem gastar veneno, é a melhor das soluções. Como é que ela pode fazer isso? Ela pode fugir, ela pode tentar ficar chocalhando para tentar ver se você se afasta, e se você não se afastar, ela pode te picar. E ela pode te picar sem injetar veneno. Ah, é? E aí a gente chama isso de bote seco. Ou seja, 30% dos acidentes são um bote seco. Ela morde, a presa penetra na tua pele, mas ela gasta ou nada de veneno, ou quase zero de veneno. Eu não sabia que ela tinha esse controle. Pra mim, o impacto da batida já era o suficiente pra poder lançar. Não é mecânico isso é fisiológico. Que fascinante. E aí você vai perguntar assim, né? Mas quanto ela injeta de veneno? Não sei, depende dela. Primeiro que se for numa caso de um alimento, ela calcula o alimento. Então Ela vamos supor. calcula, tipo, é um bicho pequeno, Calcula. posso gastar pouco veneno. Exatamente. Que legal. Para que gastar uma tonelada num ratinho pequenininho? Não faz sentido nenhum. Sim. Agora, claro que isso também não tem uma lógica. Se ela for me picar, por que às vezes tem bote seco? Porque depende dela, depende do animal. Tem animal que normalmente lança mais veneno. O animal que eu estou falando é um indivíduo, né? Aquela cobra em particular, ela sempre lança muito veneno. Outras são mais estressadas, né? E aí qualquer coisinha é motivo para ela soltar veneno. Outras são mais calmas. E ainda tem a situação que depende do dia. Isso a gente não vê isso em campo, a gente só vê isso dentro de um serpentário, né? Que eu tenho 5 anos o animal todo dia comigo. Então eu percebo isso, né? Quando é que isso acontece? E tem aquela coisa do dia a dia. Eu costumo dizer que é que nem a gente, né? Tem dia que você está com uma conta para pagar, você brigou com o seu filho, você está estressado, aí você sai de casa, o teu vizinho fala assim, bom dia. Você fala, bom dia por quê? Não tem bom dia nada. Então, você normalmente não é assim. Você é uma pessoa tranquila, legal, boa gente, mas naquele dia você está estressada. Pensa nisso na cobra, né? A cobra, às vezes, naquele dia está com algum estresse, não está legal, e uma picada que podia ser uma picada leve, que não precisava gastar tanto veneno, ela está com um nível de estresse elevado e aí ela gasta muito veneno. E como é que eu vou saber isso? Eu não vou saber isso, eu não tenho como saber isso. E aí é por isso que eu preciso ter uma equipe médica, porque exatamente no acidente o médico vai saber, pelos sintomas que eu apresentar, quanto de veneno foi inoculado. Pode ser que não tenha sido inoculado nada, né? E aí eu não preciso nem tomar soro. E aí isso é importante, que muita gente fala assim, eu moro num lugar que tem muita cascavel, eu tenho que ter soro aqui, porque se eu for picado por cascavel, eu tomo soro. Às vezes não precisa, porque às vezes é um bote seco. Mas qual é o problema de eu tomar o soro se não precisar? Porque soro é feito com proteína de cavalo, né? E você pode ser alérgico à proteína. Então você pode vir a ter uma reação anafilática pelo soro e não pelo veneno. Exato. O soro é perigoso tanto quanto o veneno, se você não Exato. souber aplicar. Por isso que a gente não bota soro no seu mercado. Porque senão é fácil. Vamos botar soro na farmácia, no seu mercado, você compra,
foi picado, injeta. Não, né? gente, existe um risco na aplicação, o soro é aplicado por médicos dentro de hospital. E é sempre legal, principalmente quem mora em área natural, isso é uma coisa que a gente faz aqui, que a gente mora, a gente sabe aonde tem soro, caso precise. No Sim. nosso caso aqui, é na Santa Casa, eu acho que a maior parte, né, são sempre nos atendimentos do SUS e tal, que tem. Sempre, sem exceção. Todos os soros estão em um ambiente hospital público pelo SUS. O hospital público, exatamente. Então, a gente, inclusive, alertou o pessoal, se eu for para o hospital, não, gente, vocês vão para a Santa Casa, que é onde tem o soro e é onde que eles sabem aplicar o soro, porque também não é igual você falou. E sabem identificar o animal, né? Exatamente. Porque a gente não falou aqui, mas o soro ele é específico. Isso que eu quero trazer agora. Eu tenho soro para cascavel, tenho soro para jararaca. Se eu for picado por cascavel, não adianta eu tomar soro para jararaca, porque não vai funcionar. Então eu tenho que saber qual é o animal que causou o acidente e tenho que saber a quantidade de veneno para o médico poder avaliar quanto de soro ele vai aplicar. E qual é a característica do veneno da cascavel? O veneno da cascavel ele é diferente do veneno da jararaca. Ele é um veneno neurotóxico. Ele basicamente vai dar dor, mas ele não causa aquela coisa que a gente está acostumado a ver com jararaca, que é hemorragia, edema violento, necrose. Ele não é nada disso. Ele é um veneno neurotóxico, né? Então ele vai agir basicamente primeiro na musculatura. E o músculo da gente tem uma proteína que é chamada de mioglobina. E aí, com a destruição desse músculo, essa mioglobina vai caindo na corrente sanguínea, que obviamente vai ser filtrado no rim, e você começa a urinar escuro, né? A urina parece cor de Coca-Cola, né? Esse é o primeiro, ou seja, Não é um bom sinal, na verdade. Né? Nada. Ele vai afetar diretamente o rim. Tá. Se você não trata, se você não procura atendimento médico, você vai ter um problema de falência renal. Na verdade, o que te mata é a parada da função renal. Entendi. E é por isso que, em caso de acidente ofídico, é importante você ficar hidratado. Então, enquanto você está procurando atendimento, enquanto você está sendo deslocado lá para o hospital, é bom você beber muita água. Né? Isso é fundamental, isso, a gente sempre hidratar o paciente. Não é colocar nada no local da picada, não é cortar o local da picada para ver se o veneno vai sair, ele não vai sair, né? Você, na verdade, está fazendo uma porta para a entrada de bactérias que estão na sua própria pele, na faca, no canivete que você usou para cortar e na própria boca da cobra, né? A boca da cobra tem muitas bactérias, inclusive tétano, você pode adquirir por picada de cobra, tá? Então é importante manter a higiene do local, se hidratar e procurar o polo de atendimento que tenha soro o quanto antes. Sim. Agora, para tudo isso, Miriam, a gente tem que ter uma coisa que a gente chama de planejamento. Não adianta eu ser picado por uma cobra agora e não ter a menor ideia de onde eu estiver, onde é que tem um polo. Então eu tenho que saber antes disso. E normalmente as pessoas se preocupam quando elas vão fazer uma trilha, uma caminhada, ou vão passar uns dias numa área de mata, num trabalho de campo, às vezes estudante de biologia vai fazer um trabalho de campo, mas se esquece de pensar nisso quando eles vão para um parquinho na sua cidade, vão no jardim botânico, em áreas que também tem cobra. Né? Então é sempre bom você ter esse planejamento, saber aonde você vai em caso de acidente. E, obviamente, o mais rápido possível. E aí vem uma segunda pergunta, né? O lugar que eu tenho que procurar, o hospital que eu tenho que procurar, o mais perto é o mais rápido? Nem sempre. Porque pensa bem, imagine que eu tenho 2 hospitais perto da minha casa, que tem soro, são hospitais públicos. Um está a 10 quilômetros de distância, o outro está a 30. Mas eu moro no interior, tem uma estrada de terra, é de noite, está chovendo. Para eu pegar essa estrada de terra para chegar no polo que está a 10 quilômetros, talvez eu demore mais do que se eu pegar uma rodovia e chegar no hospital que está a 30 quilômetros. Tá, então você tem que saber qual é o mais perto de tempo para você chegar. Exatamente. Eu já vi situações, é incrível, né? Uma pessoa sabia que tinha que ir para o hospital, teve um acidente e foi para o hospital. Só que naquele caminho ela não contava com o imprevisto. Tinha uma linha de trem e estava passando aqueles trens de carregamento de minério, que fica meia hora passando o trem e o trem não acaba. Então a pessoa ficou parada no cruzamento com o trilho, com o trem passando por meia hora e não passava o trem, não terminava o trem. Ou seja, uma coisa que ia ser rápida, não deixou de ser. Então tem que pensar nisso. Às vezes é um trilho de trem, é um rio, é uma montanha,
e às vezes atrapalha a situação. É lógico que você nunca vai pensar que vai acontecer com você, mas você tem que ter um plano para se acontecer, você saber como você vai sair dessa. E não é isso, não cortar, chupar, pôr pra cima, fazer aquele, tem um monte de torniquete. Nossa, a pior Gente, coisa do e a hidratação, eu sei que era assim, tentar manter a pessoa mais calma para diminuir a pulsação, que é quase impossível, e levar para o hospital, né? Não tenho, vejo muito, não tem muita outra coisa a fazer. É isso. E nunca levar a cobra, tá? Isso que eu ia te perguntar. Quando você falou que eu sempre achei que o veneno da cascavel neurotóxico, ele te deixava confuso, que dava essa sensação de desorientação. Pode acontecer, sim. E aí, o que a gente sempre escuta é, tem que levar o bicho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que levar pelo menos uma foto. Mas eu acho que os hospitais que estão preparados para receber, eles conseguem identificar também pelos sintomas, não conseguem? Sim, o correto é esse, você identificar pelo sintoma, até por aquilo que a gente falou, né, do ter o bote seco em algumas situações. Então não adianta eu ter uma foto do animal, que eu não sei se realmente houve o envenenamento por aquele animal. E fora que quando a gente tenta pegar o animal, você pode correr o risco de ter um segundo acidente, né? Às vezes o animal corre para uma área de mata, você vai procurar e tudo. Você está perdendo tempo, na verdade, está correndo o risco de um outro acidente. Então, não tem necessidade disso. Se tiver condição de levar uma foto, em alguns casos pode ajudar, mas eu sempre falo que isso se realmente a condição for... Se você tiver que perder um minuto que seja para tirar foto do bicho, correr atrás do bicho, não faça isso, não tem a menor necessidade. E, obviamente, né, nunca levem o animal para o hospital, né, nem vivo nem morto. Morto, obviamente, não, porque você não tem que matar o bicho, é óbvio. Mas tem situações que as pessoas levam o animal vivo para o hospital. Vou te contar uma história. Às vezes conta. Né, tem muita história, né? Uma vez num hospital, não foi com cascavel, foi com jararacuçu, era um sábado, 11 horas da noite. O médico de um hospital me ligou falando, olha, tô com um paciente que foi picado por jararacuçu, já está no soro e tudo. Eu falei, que bom, mas por que você está me ligando? Não, eu estou te ligando porque ele trouxe o jararacuçu, tem 1,60 m e está num balde sem tampa. Eu não sei o que eu faço. Ou seja, o problema que aparentemente era um só, que era uma pessoa sendo picada por jararacuçu, passou a ser 2 problemas. Porque agora o que a gente faz com o jararacuçu dentro do hospital num sábado quase meia-noite? Bombeiro não consegue acessar. Então, foi muito complicado. Não tinha onde colocar, nem tampa tinha o balde. Que loucura, gente. O risco de causar um acidente dentro do hospital, né, era muito grande. Então, nunca façam isso, gente. Nunca levem animal, nem vivo nem morto, para hospital nenhum, por favor. Tá, perfeito. Bom saber, e bom saber que os médicos são treinados para saber o que aconteceu com você, né? Sim. Agora, lembra também de uma coisa, né? Vamos ser 100% sinceros aqui. A gente tem hospitais do Acre ao Rio Grande do Sul. Sim, claro. Você tem muitas equipes que são novas na história, até porque a rotatividade nessas áreas é muito grande. Então, às vezes, pode acontecer de você pegar uma equipe que é inexperiente. É um azar aí, né? Claro que a gente sempre procura dar treinamento, a gente tem vários institutos no Brasil que dão treinamento, o Instituto Butantan em São Paulo dá treinamento, né? A Fundação Ezequiel Dias em Minas Gerais, o Instituto Vital Brasil no Rio de Janeiro, todos eles dão uns treinamentos, mas você tem que atender o Brasil inteiro. E às vezes nem sempre você tem uma equipe treinada para isso. Então sempre é importante até os médicos procurarem, porque na faculdade você não tem isso, né? Você não tem uma disciplina de animais peçonhentos nas universidades. Eu ia perguntar, não tem então? Não tem. Às vezes acontece de um professor mais consciente pegar uma outra disciplina que não tem nada a ver com animal peçonhento, às vezes parasitologia, às vezes doenças infectoparasitárias. Doenças tropicais. Doenças tropicais, dá uma aula, 2 aulas sobre acidente com aranha, com escorpião, com cobra, para que o aluno tenha uma noção. Mas uma cadeira, uma disciplina sobre animais peçonhentos, você só vai encontrar numa pós-graduação, tá? Infelizmente. Com raríssimas exceções. Há uns anos atrás, eu fiz um levantamento nas federais que tinham curso de medicina, e nenhuma federal tinha uma disciplina de animal peçonhento na graduação. Que loucura, né, gente? Brasil inteiro. Num país que a gente tem 30 mil casos de picada, não é tão irrelevante assim a gente ter esse tipo de informação. Mas é aquela coisa, eu sempre falo isso, eu tenho um curso que fala justamente sobre isso. Infelizmente, e a própria Organização Mundial de Saúde trata o ofidismo como uma doença tropical negligenciada. Tá. Por que é negligenciada? Porque quem é afetado normalmente é a população de baixa renda.
né? Entendi. Então, infelizmente, tem isso. Ou seja, o soro ele não é comercializado, o soro ele é gratuito. Então, laboratórios não interessam, porque não ganham dinheiro com isso. Todo soro vem do governo federal, do Ministério da Saúde. Ninguém paga, graças ao SUS, ninguém paga soro diretamente no Brasil, né? Óbvio que alguém vai dizer, mas eu pago imposto. É claro, isso é pago imposto, é normal. Mas a gente tem que defender o SUS por Sim. isso. Porque se você vai nos Estados Unidos e é acidentado, você paga o tratamento. E é um tratamento de mais de $100 mil. Não é um tratamento corriqueiro, né? Sim. No Brasil, ninguém paga nada, né? A gente tem que valorizar o SUS, por isso sempre falo que a pessoa mais humilde do Brasil, do interior do Brasil, ou se uma pessoa mais importante ou mais rica do Brasil forem picados por cobra, ambos receberão o mesmo soro. Exato, E perfeito. receberão tratamento também no hospital público. Pode ser o Silvio Santos ou pode ser um trabalhador rural. Não tem isso, eu sou rico, eu vou para o hospital particular, eu sou pobre, não tem. Com o ofidismo não tem isso. É democrático, não importa, meu amigo. É democrático, é democrático. Né? Sim. Então a gente tem que valorizar sempre isso e valorizar o SUS. Eu Perfeito. sempre gosto de falar isso. Porque sempre tem um grupo aí que fica dizendo, não, porque o SUS é injusto. Não é, a coisa mais justa do mundo é o SUS. Tá? E o Brasil é um dos poucos países que tem um sistema desse. Sim. Então a gente fala muito mal do Brasil, né? E de que muitas vezes a gente tem muita razão, porque o Brasil tem vários problemas, a gente não está negando isso aqui, mas tem uma frase que eu acho fantástica, que eu não vou lembrar agora o autor, eu acho que foi o Nelson Rodrigues, que falava que o brasileiro é o Narciso às avessas. Ele cospe na própria imagem. Perfeito. É um pouco síndrome de disso, é vira-lata. verdade. É um pouco disso, mas o SUS é uma coisa que a gente tem que se orgulhar. Muito, muito, muito. E orgulhar muito. Olha, gente, o SUS pode ter diversas falhas, agora e sofrendo todo o desmonte que está sofrendo, ainda assim, ele ainda é referência também para um monte de tratamento de doença rara, de tratamento de coisa cara que sai gente de plano de saúde, vai tratar no SUS também, igual a questão do ofidismo que você falou que é democrático, não importa, você tem um monte de centro fantástico, muito avançado do SUS. E é quem atende, quem está fazendo atende a maior parte da população, é quem está responsável pelas vacinas, tem que valorizar. E eu, por exemplo, sofri um acidente e tive que passar por uma cirurgia nos Estados Unidos. A minha sorte é que eu tinha um bom plano de saúde, senão eu tinha que vender minha casa. Porque lá você não tem essa opção, gente, você não tem. Então a gente tem que realmente valorizar muito, muito, muito o SUS e defendê-lo sempre que possível. E falando de volta na questão do veneno, quando ela vai comer, por exemplo, você contou como é que funciona em seres humanos, nos casos dos acidentes, e no caso dos animais que ela come, vão ter essas reações, e aí, como é que é a questão do processo de já ter um efeito de digestão ali, de degradação no bicho? O veneno de cobra, como a gente estava falando, ele serve basicamente para alimentação, porque a digestão da cobra, o sistema digestivo de uma cobra é muito ruim, ela demora muito para digerir. Você vê isso claramente quando você vê num vídeo uma cobra não venenosa, como uma jiboia ou uma sucuri, se alimentando de um animal muito grande. Você vê que fica aquele volume lá dentro dela e às vezes fica dias aquilo ali. Por quê? Porque o sistema digestivo é muito ruim. Uma jararaca, se ela comesse um rato e ficasse ali para digerir só pela própria digestão, ela demoraria muito tempo e certamente ela seria morta, que alguém pegaria aquele bicho e acabaria matando. Para isso, o veneno ajuda na digestão. Então, uma digestão que demoraria, às vezes, dias, demora minutos. A ideia do veneno sempre é fazer digestão. Perfeito. Então, uma jararaca, ela consegue digerir um camundongo em pouco mais de 2 minutos. Porque é impressionante, ela come o bicho inteiro, né? Então tá com tudo, tá Sim. com osso, tá com dente, tá inteiro. E ave e mamífero tem coisas difíceis de digerir, né? Que é pelo e pena. Exato. E o veneno ajuda muito nisso, né? Então ela pica, a cascavel pica o animal, às vezes não morre imediatamente, anda um pouquinho e ela, pelo olfato, ela vai atrás do animal, né? Ela localiza primeiro pela fosseta loreal, né? Pelo calor, né? Localizou pelo calor, picou, o bicho morre e ela vai pelo olfato atrás e acaba se alimentando. E pode ser que seja a única alimenta dela nos próximos meses. A gente não sabe. Que loucura, né? Conseguir ficar tanto tempo sem se alimentar. E aí, agora voltando para a questão, porque esse veneno, ele é fabuloso em termos de composição do potencial dele, né? E como que é na área médica, até para desenvolvimento de algum tipo de remédio? Não sei, como é que é isso? Então, a cascavel tem uma coisa muito legal. Pesquisadores da Unesp aí de Botucatu desenvolveram uma cola cirúrgica com o veneno da cascavel. Né? O que é uma cola cirúrgica? A gente, quando vai fazer uma cirurgia, muitas vezes a gente recebe ponto, né?
Só que se é uma cirurgia interna muito longa, muito grande, que tem uma abertura muito grande, sei lá, no coração, você não pode dar ponto. E aí você cria como se fosse um super bonder natural. Né? E o super bonder natural é a chamada cola cirúrgica, né? Que eles chamam de selante de fibrina. Por quê? Porque eles pegam algumas enzimas que estão no veneno da cascavel e misturam com o fibrinogênio do sangue de alguns animais, normalmente acho que de búfalo, se eu não estou enganado. Essa mistura vira uma composição que é o selante de fibrina. Então, o veneno é fundamental nesses casos para a gente poder produzir um medicamento. Ou seja, o mesmo veneno que mata ajuda a gente, não só no soro, né, porque o remédio do veneno, o soro é feito com o próprio veneno, e além disso eu tenho, no caso da cascavel, o selante de fibrina, que é um produto na área hospitalar. E tem outra coisa que as pessoas também não sabem, né, e eu sempre falo isso, que muita gente fala, jararaca tem que matar, né, jararaca mata, a gente falou, tem 30 mil acidentes, né, a maior parte delas com jararaca, um percentual razoável morre aí. E aí, quando as pessoas falam isso, eu pergunto assim, você conhece alguém, seu amigo, na sua família, que tem hipertensão, que tem pressão alta? Aí todo mundo conhece, né? Normalmente tem o avô, o tio, um vizinho, toma medicamento. E o medicamento para hipertensão, né, ele é feito com veneno de jararaca. Também também uma descoberta brasileira. É muito bonito isso, Então você vê, é legal isso, né? Você vê, quando você vê que o bicho causa acidente por se defender, né? E a gente, sabendo isso, a gente tira aquela ideia que a cobra é o diabo encarnado no animal, como as pessoas costumam ver. Então, qualquer cobra é um monstro. A gente já falou aqui, 90% delas não tem veneno, e os pouco mais de 10% que tem ainda evitam acidente. Quando tem acidente, ainda fornecem o próprio medicamento para esse acidente e para outros, como é o caso da hipertensão, o caso do selante de fibrina na cascavel. Perfeito. E tem tanto, né, culturalmente, o pessoal tem muito preconceito por medo, também existe um monte de lenda, um folclore em volta dessa. Tem muita lenda, muito folclore sobre isso, né? Infelizmente, a gente aprendeu com os pais, com os avós, e te digo outra coisa, Miriam, até hoje a gente está aprendendo coisa errada na escola, né? As crianças hoje estão aprendendo coisa errada na escola. Olha só. Os livros didáticos têm muita bobagem, né? Essa história da cabeça triangular que você tinha comentado é uma delas, né? Tem isso no livro até hoje. E a gente não consegue sair disso, a gente não consegue, parece que a gente vive num eterno século XIX. Pois é, já deu, né? Já dá pra gente tentar tirar esse. Que é muito o que você faz no canal também, né? Vamos tirar esse estigma que as serpentes têm, porque não é bem isso. E você falou da questão da importância baseada na pesquisa e nos medicamentos que saem do veneno. A cobra também, de serpentes, elas também têm um papel ecológico. Elas comem roedores, né? Elas têm essa função também no meio ambiente, nos ecossistemas. Uma vez eu vi um trabalho, de alguns anos atrás, se eu não me engano, na Inglaterra, que falava que se por algum efeito Thanos aí da vida, de você estalar o dedo, e todas as cobras do mundo acabassem, a agricultura mundial terminaria até 3 dias depois, e a quantidade de rato que ia ter acabaria com todas as plantações do mundo. Olha só. Então, e a gente morreria de fome. Aquela história da asa da borboleta, né? Que você bateu uma asa de borboleta. O efeito, né? Isso também, né? Se não tivesse cobra, a gente não tinha alimento, por incrível que pareça. Olha que loucura, tá vendo? Então vamos deixar os bichos aí. Ela não vai correr atrás de você te atacar, né? Assim, vamos tirar esse mito aí e deixar o bicho em paz. Deixa eu te contar uma história que eu acho muito legal, porque eu me divirto muito, né? Eu tenho 30 anos trabalhando com isso e rodando o Brasil, dando treinamento, a gente ouve muita história. Dá para fazer um outro vídeo só contando história. Mas tem um que eu gosto muito, porque aconteceu há poucos anos atrás. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, né? E a gente tem uma área aqui no Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, que é muito valorizada por condomínios, que é a Barra da Tijuca. E aí, uma vez, me ligou uma pessoa, falou: eu sou síndico de um condomínio aqui na Barra da Tijuca e eu queria fazer uma reclamação. Eu falei: como é que é? Ele falou: uma reclamação, porque as cobras estão invadindo aqui o meu condomínio. E você não está entendendo, o condomínio tem pessoas de alto nível social, são pessoas ricas. Adorei, gente. E assim, não é um condomínio qualquer, não. Essas cobras comunistas, o que elas estão fazendo? É um condomínio de alto luxo.
né? Eu quero fazer essa reclamação. Aí eu falei assim, eu já sei disso provavelmente, porque na semana passada uma cobra me ligou e falou que no local em que ela morava fizeram um condomínio com pessoas de alto poder aquisitivo, talvez seja o seu Perfeito. condomínio. Aí ele ficou danado e falou assim, nossa, você tá me sacaneando. Eu falei, toma, você começou primeiro. Que loucura. Gente, é um ponto que as pessoas chegam, meu Deus. É que as pessoas acham que é isso, né? Porque elas são donos do planeta Sim, e as cobras invadiram a casa dela. Olha que coisa, né? Um animal mau, criação do diabo, ela tá lá com a família dele, riquinho, tudo. E como é que uma cobra se ousou. ousou entrar na propriedade dele? Meu Ele deve Deus. pagar IPTU caro, né? Que E as loucura. pessoas acham que é assim que funciona, né? Que tristeza, né, na Então, verdade. é o que eu falo, a gente vive no eterno século XIX, a ponto da gente ter que, hoje, nas redes sociais, falar que a Terra é redonda, né? É, Que exatamente. a vacina não causa autismo. Ai, gente, é uma tristeza, né? O que a gente tem que explicar hoje chegou num ponto, é utópico mesmo, é um E você não pode dizer que as pessoas que falam isso falam porque não têm cultura, porque não tiveram educação. Não é isso, são pessoas que às vezes são formadas e não têm cultura nesse outro sentido, claro, mas tiveram oportunidades na vida, né? Viajam para o exterior frequentemente, ou seja, a gente não está falando, e muitas vezes a gente tem esse preconceito de falar, isso é coisa de gente favelada, de gente pobre, e não é, não e é, não é. não. E Pelo você vê, contrário. às vezes, num ambiente humilde, de interior, a pessoa cuidando da natureza, Exato. né? Você vê que isso não tem nada a ver com dinheiro, nada. Nossa, a gente ri aqui, mas é triste esse É caso, né, triste. assim, você fala: "Caramba, que ponto Ou chegamos". você parte pra ironia ou você fica doido, né? Exatamente. Exatamente que retrocesso é esse, sabe? Meu Deus. Exatamente, quando eu montei o canal, né, me falaram, você vai criar um canal no YouTube para falar desses bichos, para defender esses animais têm que ser mortos. O que eu mais ouvi era isso, Meu né? Deus. E aí quem não falava isso, falava assim, então você tem que fazer que nem aqueles biólogos de televisão que nadam com sucuri, que Enrola no enfrentam, pescoço. enrola no pescoço, bota um chapéu de cowboy e diz que é especialista no negócio. Eu falei, se você não fizer isso, você não vai ter audiência. Eu falei, então não vou ter, porque a gente quer evitar esse confronto de cobra e ser humano, que toda vez que há um encontro desse, infelizmente tem pelo menos uma morte aí. Ou é da cobra ou é do ser humano. A gente não quer que nenhuma coisa nem outra aconteça. Perfeito, exatamente. E, Cláudio, você ficou falando várias vezes do seu trabalho aí por alto. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho do que você faz, da sua rotina aí, estudando. Você estudou bastante tempo as cascavéis, especialmente, né? Queria que você dividisse um pouquinho isso com a gente também. Então, eu desde a faculdade trabalho com cobra, né? Eu era estagiário de um laboratório de herpetologia. E aí, terminou a faculdade, não tinha emprego, como todo biólogo, e aí fui dar aula em pré-vestibular. E aí depois eu passei no concurso no Instituto Vital Brasil, no Rio de Janeiro, que é um dos produtores de soro antiofídico do Ministério da Saúde. E aí, trabalhando dentro do serpentário, passei 20 anos dentro do serpentário, trabalhando com os animais, fiz o meu mestrado com cascavel, depois fiz o meu doutorado em medicina tropical, dentro de um hospital, vendo os acidentes. Eu sempre me preocupei muito com os acidentes. E aí, óbvio, para fazer tudo isso, você tem que fazer artigo científico, né? Você vira um pesquisador. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu acho que agora a gente tem que parar de falar mais para a gente mesmo, para os pesquisadores, e começar a falar com o público, né? Eu sempre fiz isso dando palestra. Então, eu viajei o Brasil inteiro dando curso, dando palestra. Foi um enriquecimento muito grande que o Vital Brasil me proporcionou, de poder estar desde do Amazonas até o Rio Grande do Sul, ouvindo histórias e conhecendo. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, isso tem que ampliar mais ainda, e aí eu resolvi fazer um canal no YouTube. Na verdade, é um projeto chamado Papo de Cobra, que começou no YouTube, depois foi pro Twitter, que a gente bate mais papo, é literalmente um papo, e do Instagram também. Então, a gente tem um canal com vídeos, desde vídeos de identificação de cobra até o que fazer em caso de acidente, que vai fazer, no final desse ano, a gente vai completar 5 anos, tá? Aquilo que eu falei para você, do pessoal que achar que era uma loucura alguém fazer um canal com vídeos falando sobre cobra, eu me arrisquei a fazer isso, com um grande problema que eu não sabia trabalhar com vídeo, né? Eu nunca tinha feito nada com vídeo. As minhas poucas experiências com câmera eram de dar entrevista em televisão, fiz muita participação por causa do Vital Brasil na Fátima Bernardes, na Maria Braga, e aí a minha especialidade era ficar com a câmera me filmando.
Mas como é que a gente filmava, como é que a gente editava, como é que a gente fazia som, como é que a gente fazia luz, eu não sabia. Então eu comecei com o celular, sentado no sofá da minha casa, com o celular na mão, fazendo vídeo, né? E aí eu fui aprendendo a fazer com o tempo, ainda estou aprendendo, estou muito cru ainda, mas os vídeos de 4 anos atrás eu tenho meio vergonha de... Mas eles estão lá ainda, vocês podem ver que tem uma diferença muito grande, mas tem vídeo com mais de 1 milhão de visualizações, aí não dá para tirar esse vídeo do ar. E aí eu sempre tenho vontade de fazer isso, aí no Twitter a gente faz o Papo de Cobra conversando, responde dúvida, o pessoal manda foto para a gente identificar, tudo isso, e é isso, a gente está tocando um projeto que chama Papo de Cobra. Eu não tenho meu nome de propósito, porque eu acho que um dia esse projeto vai continuar com alguém, eu gostaria que isso acontecesse, e estou convidando o pessoal que está ouvindo a gente aqui para ir lá no YouTube, no Instagram, no Twitter, e entrar e se inscrever lá no Papo de Cobra, né, que a gente já está aos pouquinhos, mas está ficando legal. Eu pelo menos gosto. Eu não sei se o pessoal gosta muito, não, mas eu tenho o maior prazer de fazer os vídeos, né, a gente responde os comentários, e é isso. E o meu sonho é fazer que nem você, ter no futuro um podcast. Mas aí, quando o dia tiver mais de 24 horas, porque eu não estou conseguindo, né? A gente está gravando sempre de noite, no final de semana, nas horas vagas, porque virou um prazer para mim. Falar de cobra é um prazer, nunca é um trabalho. E eu vou contar uma coisa aqui para você, Miriam, só para nós dois aqui, ninguém vai estar ouvindo isso, tá? Segredo. Só para nós dois. O Vital Brasil, né, onde eu sou funcionário, eles me pagam para fazer uma coisa que eu faria de graça com o maior prazer. Eu adoro trabalhar com serpente, eu adoro dar aula de serpente, eu adoro bater papo de serpente. Eu brinco que quando eu vou num aniversário, eu evito falar que eu sou biólogo, porque quando eu falo que eu sou biólogo e o pessoal descobre que eu trabalho com serpente, a festa acaba para mim naquele momento e começa uma palestra com todo mundo à festa. Então, aí a festa... Mas eu reclamo, mas eu curto muito isso. Que legal. E não, eu vou fazer propaganda também, gente. O canal é muito bacana. É uma generosidade do Cláudio gigante, dele dar o tempo dele, ele mesmo editar, ele mesmo fazer tudo, sem sensacionalismo, sabe? Trazendo informação dos bichos, tentando desmistificar esse pavor que as pessoas têm de serpente. É muito bacana. Entrem lá, Papo de Cobra, a gente vai pôr o link no post aqui. Mas deem apoio a essa iniciativa porque vale a pena e vocês vão aprender muito. Então, entra lá. Só não tem, que você falou, só não tem sensacionalismo. Se você quer ver alguém lutando com uma cobra no rio, ou pegando uma cobra na mão e fingindo que vai ser mordido, aí não é lá, não. Aí lá a gente não faz isso. E olha que você tá 20 anos manejando os bichos, né? Você podia ter bastante coisa assim, e não é isso. Então a mensagem não é essa. Não, é exatamente por ter experiência que eu sei que a gente não pode fazer isso. Perfeito. E aí, uma pergunta final que eu pensei agora aqui, antes da gente fechar. A gente tem muito estudante que nos escuta, e eu lembro, inclusive, da minha época, eu trabalhei anos no Pantanal, eu trabalhei na Mata Atlântica, eu trabalhei na Amazônia, e durante muito tempo eu era dessas estudantes responsáveis que não usava perneira. E aí, eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque hoje eu sou muito mais cuidadosa, as pessoas que trabalham comigo também têm que ser. Você tá num lugar, gente, que você tá sei lá, 3 horas de caminhada da primeira base que você vai conseguir chegar num carro. Não é um risco que vale a correr. Mas eu queria saber, com a sua experiência toda visitando o hospital e tendo contato com quem sofreu o acidente, se a perneira é efetiva mesmo, se tem uma perneira específica. Como é que é isso? Olha, por experiência de dentro do hospital, 80% das pessoas que chegavam picadas no hospital, elas estavam de chinelo de dedo ou descalças. Tá. Ou seja, a perneira, a bota, é fundamental. Né? A gente é desconfortável, é quente, mas é melhor você passar calor e ficar desconfortável um pouquinho do que ser acidentado por uma jararaca ou por uma cascavel. Quem nunca viu um acidente não tem a menor ideia do que é isso. Pois é. Porque a dor é uma coisa extremamente intensa e eu já vi gente picado por jararaca e pedir, no desespero, falar: doutor, corta minha perna porque a dor é tão grande que eu prefiro ficar sem a perna agora. Meu Deus. Então, porque realmente não é uma coisa fácil. Então, pessoal que está em campo, eu sempre dou essa dica. Primeiro, façam um planejamento. Perfeito. Tá? Não só pessoal que trabalha, não só estudante de biologia, como você falou, pessoal que faz trilha, que faz caminhada, que faz montanhismo. Eu tenho um curso online chamado Tem Cobra na Trilha. É um curso de 5 horas, totalmente online, tá? Que legal. Tá embaixo de cada vídeo do YouTube tem o link para esse curso. É um curso para leigo. Você não tem que ter pré-requisito nenhum, você não precisa nunca ter visto uma cobra na vida para fazer o curso. Então é um curso de 5 horas, você tem 2 anos para fazer o curso. O curso ele é atualizado regularmente.
realmente. Foi a forma que eu tive na época da pandemia, porque a gente ficou 2 anos sem poder dar curso. E nesses 2 anos que eu fiquei trancado em casa, eu resolvi fazer alguma coisa. E o curso é para esse pessoal, é para o Tá. estudante e é principalmente para quem faz trilha e caminhada no Brasil inteiro. Tá? Então, Perfeito. é muito por aí. Então, perneira é fundamental. E planejamento também. No curso a gente fala muito sobre isso. Perfeito, gente. Então é isso. Não deixem de usar. Se você é um professor, peça para os seus alunos. Se você vai caminhar, se você é estudante, se cuide, se preserve. Hoje em dia tem um monte de modelos. Você pode achar uma que seja mais confortável para sua altura, para o que você está fazendo. E a gente acostuma. Hoje em dia eu tenho agonia de sair sem perneira. Assim, a minha mudou, sabe? A aflição é sair sem. Então se cuidem aí para evitar esse tipo de acidente, porque os bichos estão lá, é a área deles e eles não têm culpa de você passar pelo caminho ali e dar uma bobeira. Né? É verdade. E lembra que quando você encontrar uma cachoeira pela frente, não esquece tudo isso não, tá? Porque normalmente as pessoas quando vêem a cachoeira resolvem tirar toda a roupa e mergulhar na cachoeira porque é uma delícia. Mas tem cobra venenosa dentro da cachoeira também, tá? Sabe um lugar? Meu filho, ele é apaixonado com o girino e com sapinho. E toda hora que eu dou uma bobeira, ele tá num corregozinho aqui, enfiando a mão. Eu devo ficar da susto, porque eu falo, pode olhar, mas deixa a mamãe primeiro dar uma checada se não tem nada, porque é onde tá cheio de sapo. Claro. Sabe? Por favor. É o que os filhotes de jararaca adoram. Pois é. E o filhote de jararaca já faz um estrago danado também, né? Já faz. Então é isso, gente, lembrem disso. E só para fechar, em termos de conservação, o principal impacto para as cascavéis é a gente mesmo matando, mas os bichos, na verdade, estão se espalhando aí por causa de mudança de hábitat, né? Eles não têm nenhum tipo de ameaça de extinção nem nada do tipo. Não. Estamos bem, quer dizer, cascavel. Claro que a gente tem algumas espécies de cobra que estão complicadas, né? Bichos de ilha é complicado, a gente tem algumas assim, mas de um modo geral, não. Mas o importante é que as pessoas pensem em não matar a cobra. E esse é seu objetivo, né, Cláudio? Que não matem os bichos, que a gente tire essa mítica em volta das serpentes. Porque toda vez que a gente se encontra, se depara com uma cobra, normalmente tem uma morte nessa história, né? Ou é a cobra ou é a pessoa. Então, o objetivo é que os dois lados convivam em paz, sabendo que existem cobras peçonhentas, não é a maioria, mas existe, mas a grande maioria das cobras não tem problema nenhum com a nossa convivência. Se a gente conhecer um pouco, a gente consegue conviver na paz com elas. Sem pânico. Sem pânico, ou com pouco pânico. Com menos. Perfeito. Cláudio, foi um prazer tão grande conversar com você. Obrigada, adorei. Eu sou muito, assim, eu fiquei muito impressionada com seus vídeos e também agora com a nossa conversa, o tanto que você é didático, o tanto que você explica com calma e a sua realmente, essa sensação de que você tem esse carinho e essa preocupação com os serpentes, com o risco, com a conservação. Então eu só tenho a agradecer realmente por você ter sentado aqui comigo essa horinha e batido esse papo. Eu que agradeço, Miriam, a oportunidade de falar com você. Esse papo foi delicioso. Falar com seus ouvintes, eu sempre gosto de atingir públicos novos, né? E aí eu espero que seja um público que realmente passe a seguir o projeto. Vai lá no Twitter também, quem tem Twitter, vai lá, me adiciona, pergunta coisa, eu tenho o maior prazer de responder, né? Qualquer hora do dia, da noite, tem gente que me pergunta sábado de madrugada, eu respondo, eu curto isso, então não é nenhum trabalho, como eu falei, não é trabalho, é diversão. O dia que virar trabalho, eu paro de fazer. É diferente quando a gente trabalha assim, né? Esse prazer todo em fazer o... É verdade, eu posso dizer que eu nunca trabalhei na vida. Que legal. Só lembrando aqui, não é Instagram, né? Twitter é @papo de cobra? Tem no Instagram também. O Instagram tem mais foto, não tem tanta coisa, mas tudo é Papo de Cobra. Tem o site papodecobra.com.br também. Você botou Papo de Cobra em qualquer rede social, eu costumo dizer que eu estou em todas as redes sociais, menos no Tinder. Tá ótimo. Mas você já tá no TikTok? Você tá fazendo dancinhas de... Não, cara, eu tenho um terror com o TikTok. Eu até botei lá um vídeo, uns 2, mas eu acho um horror você ter que falar de ciência na vertical em 1 minuto. Eu juro, eu fico admirado. Tem vários jogadores científicos que fazem isso. Eu tiro o chapéu para isso, mas eu confesso a minha ignorância, a minha incompetência para falar de um assunto tão sério em 1 minuto, né? Ainda mais disputando com musiquinha e bunda. Que é o que tem no TikTok. Então, gente, para ver uma bunda rebolando e eu falando de cobra, vai ver a bunda, é melhor. Porque você faz os seus vídeos, são mais elaborados, né? Eu ainda não tô no TikTok, eu não conheço. Eu não consigo. Eu tento fazer, né? E não dá para você acabar com uma crendice que você recebeu dos seus avós, dos seus bisavós, que vira décadas, em 1 minuto.
num vídeo em vertical, sabe? Eu não consigo, eu admiro muito quem consegue fazer isso. Mas eu confesso a minha incompetência nisso. Você falou essa questão. Eu lembro que a minha avó tinha uma frase assim, tipo, quando a gente era criança, eu ficava muito em fazenda, né? Minha família é de Minas com fazenda de leite. E aí a gente tinha que, toda vez que a gente ia pro mato, a gente tinha que soltar um São Bento, água benta, Jesus Cristo no altar, tira bicho peçonhento que filho de Deus quer passar. Olha o preconceito aí já no... Porque a cobra não é filho de Deus, não. É complicado, né? Ainda mais no interior, que a cobra que mama nas vacas, tem aquela história toda. Tô falando, um dia vamos bater um papo de crendice. Vamos. Só sobre crendice. Eu acho legal. Tudo que as pessoas falam que não tem sentido nenhum, mas todo mundo repete. Nossa, vamos fazer um episódio. Perfeito, fechou. Então, combinado. Se o pessoal gostou, comenta aí. Se o pessoal gostou, manda e-mail sabendo se gostaram ou não. Perfeito, pessoal. Dá um feedback, então dá um retorno pra gente. Então foi isso. Obrigada, Cláudia. Até um próximo episódio aí sobre cobras de novo. Valeu, brigadão. Até a próxima. E esse foi o Que Bicho é Esse sobre a cascavel. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Foi um bate-papo muito, muito gostoso. Cláudio manda super bem, igual eu falei no começo, muito didático. Então, aproveitem e divulguem bastante esse episódio para os amigos, parentes e quem mais vocês acharem que gostaria e precisa saber um pouquinho mais sobre as cascavéis. E bora tocar o bicho do próximo episódio, senhora? Toca aí. Lembrando que se você souber ou desconfiar que bicho é esse que a gente tocou o som agora, mande sua resposta para bicho@desabrace.com.br. E nossa lojinha segue lá online com um monte de produto bacana, tem camiseta Seja Sua Própria Onça, canecas esmaltadas, pets bordados e kits muito completos de primeiros socorros. Quem quiser conhecer um pouquinho mais dos produtos, entra lá em www.loja.desabrace.com.br. E nos siga nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram @desabrace e no Twitter também, @desabrace. E siga os nossos podcasts no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox e no Deezer. A gente tá aí em praticamente todas as plataformas. Você pode escolher onde nos ouvir. Aproveita também, se você nos escuta no Spotify, vai lá e faz avaliação. A gente tem esse campo lá agora para avaliação, dá 5 estrelinhas, que isso também ajuda bastante a divulgar nosso trabalho, tá bom? E na mesma linha, se você curte nosso projeto e gostaria de apoiar, vocês podem doar a partir de R$1 pela plataforma do Apoia-se em www.apoia.se/desabrace e para doações pontuais elas podem ser feitas pelo PicPay em @desabrace e vocês ainda ganham acesso ao nosso grupo do WhatsApp onde a gente conversa um monte de coisa legal e divulga um monte de conteúdo maravilhoso. É um grupo muito, muito, muito legal. E é isso, até o próximo Que Bicho é Esse? Beijo! Mais um produto com a edição do Senhor A.